Que sábado foi aquele? Gente do céu! Estava vendo aqui em Mateus 27, lá do versículo 62 ao 66, são poucos versículos, mas ali tem tanta coisa que acontece que é incrível, que não dá para a gente deixar batido e fazer de conta que não aconteceu nada. É fora do sério. Olha uma coisa interessante que acontece ali. No dia seguinte, isto é, depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Uau! Eles sabiam quem era Jesus. E eles sabiam porque eles tinham ouvido Jesus falar a respeito da sua ressurreição. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 21, quando diz: daí em diante Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no 3º dia serei ressuscitado. Jesus tinha avisado que ele ia morrer. E é interessante a gente observar no texto de Mateus 27 que os líderes, eles sabiam, eles tinham certeza que aquilo que Jesus tinha falado ia acontecer. Se não tivessem certeza, eles não teriam pedido uma guarnição para proteger o túmulo. Será que eles pensaram como seria a ressurreição? Mas enfim, eles pediram que Pilatos enviasse uma guarnição para que pudessem cuidar do túmulo. E aí Pilatos acaba autorizando. Eles levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali guardando o túmulo. Tudo isso aconteceu no sábado. Então sábado realmente é um dia interessante. E tem uma outra passagem bíblica que nos chama a atenção. Está lá em Pedro, capítulo 3, versículo 19. E é o único local na Bíblia que tem esta citação. A citação de que Jesus desceu no mundo dos mortos e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Inclusive no credo apostólico, nós confessamos que Jesus desceu ao inferno e depois no 3º dia ressuscitou. Tem a ver com essa passagem bíblica que eu vou ler para vocês. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos, para anunciar que Ele é o Senhor, que Ele é todo-poderoso, para anunciar que Ele venceu a morte, que Ele venceu o diabo e seus poderes, não para que as pessoas lá pudessem ser salvas, mas para dizer: viu? Vocês não quiseram crer na mensagem da salvação? É por isso que vocês estão aqui no inferno. E tem uma referência na sequência, vai dizer que estes são aqueles que não creram no tempo de Noé. Quando Noé e sua família entraram na arca e eles foram salvos. Todos tiveram a chance de ser salvos, mas a maioria das pessoas não quis. E olha o que nos diz o texto de Romanos, lá no capítulo 1, do versículo 20 até o 21. Diz assim: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece. E não lhes são agradecidos.
Pelo contrário, os seus pensamentos se tornarem tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Tanta coisa que aconteceu no sábado de Aleluia, que hoje nós sabemos. Mas olha que situação. As pessoas que esperavam o Messias, de repente morrem. Eles não recordam das promessas de tudo aquilo que Jesus tinha dito. Talvez o terror de consciência, aquele sentimento do tipo, o que aconteceu? O que vamos fazer daqui para frente? Até que no domingo de manhã, uau, a história toda tem uma guinada. A ressurreição de Jesus. E ali acontecem coisas extraordinárias nesse dia de domingo de Páscoa. A ressurreição de Jesus. Quer saber como é que segue? Continua essa história? Nos acompanhe amanhã, sem falta. Ok? Te espero. Amanhã vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Hoje nós falamos sobre o sábado de Aleluia, que às vezes a gente nem dá tanta importância assim, mas que aconteceu muita coisa importante. Muita coisa. A obra de Deus continua, mesmo que a gente não se dê conta. Sempre. Fique em paz. Amém.